Quem construiu Tebas, a de 7 portas? Dos livros fica o nome dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra. Babilônia, muitas vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima e aura radiosa moravam os ombreiros? Para onde foram, na noite em que ficou pronta a muralha da China, os predeiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Bizâncio, multicelebrada, tinha apenas palácio para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlantis, na noite que o mar engoliu, os que se afogavam gritavam por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Ele sozinho? César bateu os gauleses. Não levava pelo menos um cozinheiro consigo? Felipe de Espanha chorou quando sua armada foi a pique, mas ninguém teria chorado. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais venceu junto? Por todo canto uma vitória. Quem cozinhou o banquete da vitória? Cada 10 anos um grande homem. Quem pagou as despesas? Histórias demais, perguntas de menos. Olá, gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que vocês estão vendo esta videoaula. Eu me chamo Michael Oliver e na aula de hoje vamos falar sobre Bertolt Brecht. Esse poema que eu acabei de recitar para vocês se chama Perguntas de um Operário que Lê. Como vocês bem veem, ele faz indagações e questionamentos sobre grandes batalhas e vitórias que aconteceram durante a história da humanidade. Mas, como sempre, a história é contada pelos vencedores, né? E as pessoas, os escravos, os trabalhadores, sempre são esquecidos. E isso é uma característica muito legal do Brecht. Ele faz questionamento a toda essa classe dominante. Eugène Bertolt Friedrich Brecht nasceu em 10 de fevereiro de 1898 na cidade de Augsburg, na Alemanha. Brecht escreveu 48 peças. Ninguém mais foi mais ensinado do que ele, exceto por Shakespeare. Para você ver, o cara é incrível, o cara foi e ainda é uma das pessoas mais ensinadas do mundo, exceto por Shakespeare, que é um grandioso do teatro e da arte. Brecht, além de teatrólogo, dramaturgo, ele é um literário. Ele escreveu várias canções que são canções de protesto, canções que revolucionou a época em que ele viveu. Brecht também escreveu 2.334 poemas, ou seja, é uma vastidão de poemas aí, inclusive esse que eu acabei de recitar para vocês, que se chama Perguntas de um Operário que Lê, é um dos meus preferidos, entre outros, mas temos aí uma vastidão de obra que o Brecht deixou pra gente, tanto literária quanto dramatúrgica, teatral. Brecht, além da sua vasta literatura, ele também teve 4 filhos e várias mulheres. Brecht, ele via a arte como um prazer, principalmente a arte de viver. Ele dizia que a arte de viver é a mais elevada arte, a mais pura e elevada arte. Ele é considerado traidor da sua classe de origem, por ser filho da aristocracia alemã. Isso mesmo, ele foi filho da aristocracia alemã e lutava contra essa aristocracia, contra essa burguesia que dominava a Alemanha na época. Ele também foi bastante perseguido pelos nazistas, porque ele era visto como revolucionário comunista. E visto assim pelos alemães, era visto como uma pessoa perigosa. Um revolucionário, um pensador que escrevia o que pensava e criticava a sociedade da sua época. Sim, era visto como uma pessoa perigosa. É tanto que nas suas perseguições pelos nazistas, ele tinha escutas nas suas casas, os nazistas e outras pessoas que o perseguiam, grampeavam os telefones, mas ele era esperto pra caramba, né? Ele, com uma mentalidade muito à frente da sua época, ele sabia desse grampo. E aí uma das suas mulheres ficava trocando receitas por telefone e se divertia com tudo isso, claro. Um dos poemas muito bom também do Brecht se chama A Lenda de um Soldado Morto, que, consequentemente, esse poema fez
o seu nome entrar para a lista negra dos nazistas, né? A lista negra dos nazistas, e as perseguições só intensificaram a partir desse poema. Justamente porque Brecht ele lutava contra o capitalismo e o nazismo e praticava um teatro antiburguês. Como assim um teatro antiburguês? Ele lutava contra a burguesia de sua época. Ele era uma pessoa revolucionária, com um pensamento revolucionário muito à frente de sua época. E naquela época o teatro, no século XIX, o teatro era uma coisa muito burguês, da classe alta e da classe média alta. A plebe, eles não tinham tanto acesso à arte e à cultura como tinha os burgueses. E aí Brecht vinha para quebrar com isso, assim, ele defendia esse teatro anti-burguês. Ele também não se adaptava, sabe? Ele não se adaptava a lugar nenhum. Mesmo nos países em que ele teve estadia, que ele estava fugindo das perseguições, que ele foi uma pessoa muito perseguida pelos seus ideais, ele não se adaptava a lugar nenhum. Não se adaptava, simplesmente era insatisfeito com isso. E provavelmente hoje, ele também não se adaptaria. Já tem uma frase que ele diz, né, que é ser humano, ser insatisfeito. Brecht era um escritor caótico. Ele também foi estudante de medicina durante um bom tempo e ajudou feridos na guerra e atuou como enfermeiro psiquiatra em um hospital de campanha. Ou seja, ele viu a barbárie de perto, ele viu os corpos destroçados, ele viu os bombardeamentos, ele viu a guerra acontecendo e ele escrevia sobre isso. Ele era um escritor caótico porque ele estava no meio de tudo isso. Ele atuou durante a guerra como um enfermeiro, sabe? Então ele viu toda essa desgraça, todo esse caos que regia a Alemanha na época e conseguiu escrever e expurgar isso. Como ele viu a barbárie de perto e toda a destruição, isso ficou muito claro em suas peças. Dentre todas as suas peças que ele escreveu, tem uma que eu gosto muito, que se chama Mãe Coragem e Seus Filhos, que conta a história de uma mãe que tenta criar seus filhos durante a guerra, e basicamente ela tira o sustento dessa guerra, porque querendo ou não, a guerra também gera lucros, e ela tenta criar seus filhos durante essa guerra, e, enfim, e acaba que os filhos dela acabam sendo mortos por decorrência dessa guerra também. A quem vocês pertencem? Segundo o regimento finlandês. Seus documentos. Documento? Essa aqui é a Mãe Coragem. Mãe Coragem? Eu nunca ouvi falar. Por que esse nome? Me chamam de Coragem, sargento, porque uma vez, para escapar da falência, eu atravessei o fogo da artilharia de Riga com 50 pães na carroça. Eles já estavam dando bolor, não havia tempo a perder e eu não tinha outro jeito. Nada de gracinhas, ouviu? Onde estão seus papéis? Tudo que eu tenho de papéis é isso. Um missal de Altucci inteirinho para embrulhar pepinos. Um mapa da Morávia. Sabe-se Deus se algum dia ainda vou lá. Se não, fica para os gatos. E aqui, um atestado de que o meu cavalo branco não tem febre aftosa. Pena ele ter morrido com os 15 florins que custou. Mas não a mim, graças a Deus. Não é muito papel, hein? Tá querendo me passar a perna. Eu faço você engolir o atrevimento. Sabe muito bem que precisa ter uma licença. Fale direito comigo. E não diga na frente dos meus filhos ainda crianças que eu estou querendo passar-lhe a perna. Isso não é coisa que se diga. E eu não quero nada com o senhor. Minha licença no 2º regimento é a honestidade que eu trago escrita na cara. Se o senhor não sabe ler, eu não posso fazer nada. Sargento! Estou vendo nesta criatura um certo espírito de rebeldia. No acampamento gostamos de disciplina. Eu achei que gostassem de salsicha. Como se chama? Ana Firla. O sobrenome de todos é Firlin, então? Como assim? Eu sou filho, eles não. Imagino que são todos seus filhos? São. E por isso todos vão de ter o mesmo sobrenome. Este, por exemplo, chama-se Ali Nojok, porque o pai dele, um soldado, sempre dizia chamar-se Kojok ou Nojok. Um sobrenome para cada um. Ora,
sargento. Até parece que nunca viu disso. Aquele ali, então, deve ser filho de chinês. Errou! Queijinho é filho de um suíço. E ela é metade alemã e chama-se Katrin Haupt. Devo dizer que é uma bela família. Pois é, já atravessei por este mundo todo com a minha carroça. Isso tem que ser anotado. Você é de Bamberg? Outra peça muito boa se chama Alma Boa de Setsuan, que conta a história de uma mulher também, que toma conta de um negócio, de um comércio, e não consegue dizer não para ninguém. E, consequentemente, as pessoas exploram ela e ninguém a respeita. Até que um dia ela se revolta e se fantasia, se veste de homem e se passa pelo seu primo, que veio de fora, para tomar conta do negócio. E assim começa a dizer não e começa a ter respeito de todas as pessoas que a circulavam, né? Antes disso não, por ser uma mulher, mas depois, quando ela assume a figura de um homem, ela começa a ter respeito. A gente vê a criticidade do Brecht nesse ponto, né? Posso perguntar o que fazem aqui, todos vocês? O senhor Chuitá! Bom dia, senhor Chuitá. Não sabia que estava de volta. O carpinteiro Linton, o senhor já conhece? A senhorita Xentê arranjou um cantinho pra ele lá nos galpões do senhor Chufu. Os galpões do Sr. Chufu não estão desocupados. Então nós não podemos ficar lá? Não, o local foi destinado a outras finalidades. Temos muitas peças, a Exceção e a Regra, Terror e Miséria do Tesouro Recht. Temos muitas outras peças, claro, mas uma legal também que se chama A Exceção e a Regra, que conta a história de um empregado que é assassinado pelo seu patrão, e pelo seu patrão ter poder aquisitivo, ele simplesmente não é punido por isso, mesmo tendo assassinado o seu empregado. Também tem Terror e Miséria do Terceiro Reich, que conta a história do campo de concentração na Alemanha nazista. Galileu Galilei, que é uma das obras mais perfeitas assim do Brecht. Porque quando Brecht escreveu Galileu Galilei, ele não era tão maduro ainda, mas quando ele estava mais no fim da sua vida, perto já do fim, ele reescreve esta obra já com todo o embasamento teórico e o método dele bem mais desenvolvido. Ou seja, ele reescreve modificando algumas coisas e aí ganha prêmios e, enfim, a peça vira um grande sucesso. E hoje ainda assim é considerado uma das peças mais perfeitas e completas. André, eu tenho uma coisa para você. Veja atrás dos mapas astronômicos. Que é isso? Isso é um astrolábio. Serve para mostrar o movimento das estrelas em torno da Terra, segundo a opinião comum. E como é que funciona? Vamos investigar e começar pelo começo. Me dê a descrição. No meio tem uma pedra pequena. Essa é a Terra. E por fora tem umas cascas, uma por cima da outra. Quantas? 8. 8. São as esferas de cristal. E tem umas bolinhas pregadas nas cascas. Essas são as estrelas. Com uns nomes pintados. Que nomes? Nomes de estrelas. Quais? A bola de cima é a lua, é o que está escrito. E a de baixo é o sol. E agora faça mover o Sol. É bonito. Mas a gente fica parado lá no meio. André. E foi justamente isso que eu senti quando eu vi essa coisa pela primeira vez. Muros e cascas, tudo parado. Há 2000 anos a humanidade acreditou que o Sol e as estrelas do céu giravam em torno dela. O Papa, os cardeais, os professores, capitães, príncipes, peixeiras, crianças de escola, todo mundo pensando que estava imóvel nessa bolinha de cristal aqui. Mas agora nós vamos sair para fora, né? Para uma grande viagem. Porque o tempo antigo acabou. E agora é um tempo novo. O que constava antes é que havia esferas de cristal segurando as estrelas para que elas não caíssem. Pois agora, nós juntamos coragem e deixamos que elas flutuem livremente, desancoradas
e em grande viagem. Seu Galileu, eu acho melhor você tomar seu leite. Outra peça muito legal também se chama a Ópera dos Três Vinténs, que é baseada em uma ópera, como o nome sugere, e inspirou outros autores a escrever outras obras, como por exemplo a Ópera do Malandro, de Chico Buarque, nosso querido Chico Buarque brasileiro, que escreveu essa obra magnífica, que vale a pena conhecer, chamada A Ópera do Malandro. Brecht, ele propunha um teatro dialético. Por que dialético? Depois de um certo tempo, o termo épico não bastou, não era suficiente. O teatro épico que ele vinha sistematizando não era suficiente. Não que ele tinha criado o teatro épico, porque existiam elementos do teatro épico desde o teatro grego, da Grécia Antiga. Mas ele sistematizou isso e depois de um tempo começou a chamar de teatro dialético, não épico, porque o épico não dava conta. O épico, ele vem do grego épicos, que significa exterior, exterioridade, uma coisa que vem de fora. E ele começou a usar esse termo teatro épico por volta de 1926. Mas depois de um tempo ele percebeu que o épico não era suficiente, a gente precisava de algo mais para descrever toda essa sistematização que ele vinha construindo em sua época. Brecht, ele lutava contra esse modelo de teatro aristotélico. O que seria o teatro aristotélico? Não sei se vocês lembram, mas em uma das minhas aulas eu falei sobre esse teatro aristotélico. Eu falei sobre Aristóteles, sobre a poética. E esse teatro aristotélico, sistematizado e organizado na poética de Aristóteles, é basicamente aquele teatrão mais realista, com fim somente cartático, com fim de purgar os sentimentos, onde as pessoas iam assistir o espetáculo com fins de cura. Elas iam para se curar, para purgar os sentimentos, para purgar as emoções. E o Brecht luta contra um pouco isso, né? Porque ele quer que aconteça a emoção, mas não só a emoção por si só. Ele não queria um público passivo como um mero espectador. Ele queria um público que interagisse, que refletisse sobre o que estava sendo mostrado. Um público ativo e crítico. Diferente do teatro aristotélico, que era um público passivo, que ficava assistindo e purgava e ia satisfeito para casa. Brecht não. Ele queria um público crítico. Ele não queria negar a emoção, diferente como muitos pensam. Mas ele queria levar a emoção ao nível do raciocínio. É você se emocionar com aquilo, mas ao mesmo tempo você se questionar e perguntar o porquê daquilo está sendo mostrado. O porquê aquilo acontece dessa forma. Não é negar a emoção, mas sim é levar ao nível do raciocínio. Eu adoro essa frase. Por exemplo, Lágrimas no Canavial, que é um espetáculo da Companhia de Comédias Lux.com, da qual eu faço parte, é um espetáculo épico, mas tem elementos realistas. Como assim? Existe uma cena que uma criança, como o nome sugere, Lágrimas no Canavial, se passa dentro de um canavial. Onde esse canavial existem dezenas de pessoas que vivem em condições precárias de trabalho, sendo escravizadas como escravos cortadores de cana. E aí existem crianças também que trabalham dentro desse canavial.
E aí tem uma cena da criança que ela, de tão cansada de passar vários dias trabalhando, ela desmaia dentro desse canavial. Ela desmaia e aí a cena dramática se instaura. Porque quando ela desmaia, os cortadores vêm, fazem uma procissão, tiram essa criança de cena de forma altamente dramática. Sem falar que o cenário também ele é realista, porque a gente põe cana-de-açúcar de verdade em cenas. É um elemento realista. Mas voltando, a criança é levada para fora e aí cria aquele clima de tensão no público. O público se emociona, começa a chorar, fica, enfim, acontece um efeito de cartaz ali, ele se emociona. E aí, alguns segundos depois, os atores voltam para a cena gritando, esculhambando o seu Alonso, tirando onda. Isso, o público já cai na gargalhada, quebrou todo aquele clima que tinha sido construído, toda aquela dramaticidade que tinha sido construída. E aí, com a reada cômica, a gente destrói o que ele chama de quarta parede. Eu tenho. Ei, alguém tem um copo d'água? Eu tô morrendo de sede. Não presta abino. Eu tô muito cansado. Alguém tem um copo? Alguém tem um... Você quer que ele venha que eu quero dar na cara? Eu quero dar nele aqui na frente de todo mundo aqui em Mossoró. Eu vou fazer ele chupar essas canas tudinha. Eu vou dar uma reada nele que vai levar uma reada. Ei, cansei, assim não dá pra fazer gritando não. Dá não, macho, você é doido, hein? O que seria essa quarta parede? Imagina um teatro fechado. É um teatro de caixa. Ele tem 4 paredes ao redor. E aí, no teatro realista, a parede da frente, que é a parede em qual o ator está falando para ela, não diretamente para o público, mas sim para essa parede, é uma coisa imagética, né? É uma quarta parede ali no espetáculo realista. No teatro épico, no espetáculo épico, essa parede não existe. Ela é destruída. Que proporciona o público interagir com o ator interagir com o público. E aí o que acontece no espetáculo é isso. Quando os atores voltam, eles interagem com o público cai na gargalhada e aí acontece o rompimento com essa quarta parede, né? Ele destrói o que a gente chama mais ou menos de campo hipotético. Esse campo hipotético é destruído totalmente. Porque o que Brecht buscava era despertar um espírito crítico no espectador. E aí, para acontecer esse despertar, ele usava uma técnica que a gente chama de distanciamento. O que seria o distanciamento brechtiano? O distanciamento é basicamente você botar o público para pensar sobre uma determinada situação de forma ativa. Como assim, Michael? Como assim, Oliver? Assim, imagina uma cena. Está acontecendo uma cena, o público se emociona
Mas o que Brecht busca é que o público não só se emocione, mas que ele pense sobre aquela emoção. O que está levando ele àquela emoção. O porquê está acontecendo dessa emoção. Por isso que ele diz, para distanciar, a gente precisa aproximar. Ele aproxima o público, mostra o público, ó, assim, ó, o público se emociona, e aí quando o público está caindo na emoção, ele faz: ei, acorda, presta atenção, olha aí o que está acontecendo. Olha aí o que está acontecendo, olha o que essas pessoas estão fazendo, olha o que ele está falando. Entende? Para aproximar, para distanciar, a gente precisa aproximar. Ele leva o público para perto e depois faz buf, tira o público de perto, o público fica sem perna e sem chão. E essa é a função do distanciamento, sabe? É aproximar para poder distanciar, para o público se ver de forma ativa, de forma crítica, de forma consciente. Não só um mero espectador que está lá para se emocionar com o que está sendo mostrado. Porque ele dizia que o papel é apenas uma parte do todo e nunca brilha por si só. O papel é apenas um pequeno ponto importante. Brecht, ele não buscava ludibriar o espectador. Ele mostrava o que estava acontecendo em cena. Ele mostrava os mecanismos da cena, a técnica do ator. Ele mostrava tudo isso. Por exemplo, se tivesse que alguém subir num guindaste e ser erguido para cima para fazer um efeito que estava voando, ele ia mostrar o mecanismo disso, ele ia mostrar como isso estava acontecendo. Ele não tinha essa visão de enganar e ludibriar o espectador. Não, ele mostra assim, ó, é assim que faz, é assim que a gente faz, é assim que o ator faz essa técnica. Justamente para dizer que é teatro, isso é teatro, não é realidade. Ele tentava deixar isso bem claro nos seus espetáculos. Ó, isso aqui que vocês estão vendo é teatro, isso não é realidade. A gente fala da realidade, a gente mostra realidade, mas no teatro. A gente está falando de temas sérios, temas sociais, no teatro. Eu não quero que vocês se emocionem com isso, eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu estou falando de questões urgentes da nossa sociedade, de coisas que têm que ser faladas, e o que eu busco é que vocês se emocionem. Não que vocês fiquem ludibriados, fiquem enganados, achando que isso é a melhor maravilha do mundo. Que até era uma maravilha, porque os espetáculos eram muito bem construídos. Mas uma maravilha que deve ser pensada, não só consumida, não só digerida. Ela deve ser pensada, deve ser criticada. Ele falava, isso é teatro, não é vida real não, aqui é teatro. Ele mostrava, basicamente ele mostra o que está sendo mostrado, sabe? Ele mostra o que está sendo mostrado. É o teatro dentro do teatro, que muitas vezes ele fazia isso. Como assim um teatro dentro do teatro? Teatro dentro do teatro a gente chama de metateatro. Um exemplo, é como pegar um ator, botar em cena, para fazer um ator encenando. Esse seria o metateatro, é fazer o teatro dentro do teatro. Teatro didático, né? Que a gente estava falando há um tempo atrás aqui, ele substituiu o épico por didático. Tem um espetáculo didático, uma peça didática que se chama A Decisão, que é uma peça de Brecht também. Que nessa peça ele mostra uma jovem camarada que é condenada à morte por falta de disciplina revolucionária. E ela acaba recebendo críticas muito duras por fazer esse espetáculo, né? Principalmente críticas duras dos comunistas, né? Dos comunistas do partido. Eles diziam que essa peça contradizia os fatos da realidade revolucionária. E o Brecht, que era um intelectual sem partido, se tornava suspeito aos comunistas. Tem um vídeo que ele até nega a associação ao comunismo, porque ele era visto como comunista, mas não era partidário, assim, ele não seguia partidos comunistas. I was not a member, or am not a member of any communist party. Your answer is then that you have never been a member of the Communist Party. That is correct. E na peça didática, o público não era necessário. Não era necessário. Tipo, o público podia estar presente, mas também se ele não estivesse presente, não teria problema, porque a peça didática também, ela tinha fins de ensinar os atores sobre a sociedade, sobre o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam vendo e ensinando.
Já está aí o nome, didático, né? Ele não era necessário ao público, mas tinha fins de ensinar os atores. Outro poema que eu gosto muito do Brecht se chama O Analfabeto Político. É basicamente assim esse poema. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político, vigarista, pilantra, corrupto e lacraio dos exploradores do povo. Como vocês veem, Brecht é incrível pra caramba, né? E ele trazia toda essa criticidade nos seus poemas também, tanto que ele era visto como revolucionário, sim, era perseguido e viajou para vários países fugindo dessas perseguições. Brecht, ele discutia as contradições fundamentais do ser humano. Contradições essas que estavam internas do capitalismo, né? Porque mesmo depois de mais de 60 anos de sua morte, ele continuou super atual por isso. Por discutir questões sociais, questões do capitalismo, questões de política. Brecht já dizia, ser humano, ser político. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Ser humano implica você ser político. Conversar com a pessoa é política. Trocar ideia é política. É diferente de politicagem, que é as coisas partidárias. Mas política é o que eu estou fazendo agora, por exemplo, dando essa aula para vocês, interagindo com vocês. Isso é uma política, porque é uma troca. Não é uma coisa de mão única. Eu dou, vocês recebem, vocês me devolvem. Ser humano é ser político. Brecht também falava de uma coisa chamada gestos sociais, né? Porque gestos sociais é basicamente os gestos que falam de relações sociais. No teatro a gente pode explicar dessa forma. Imagina uma repetição do movimento. Um movimento que comunica alguma coisa para o público. Se esse movimento não for claro para o público, ele não se torna um gesto social. Mas se esse movimento for claro para o público e ele implica e fala em alguma coisa que tem a ver com a sociedade e o público consegue entender essa mensagem, isso é um gesto social. Porque ele passa algo para o público através de uma repetição. Talvez por isso essa ação continua sendo a regra, né? Brecht, ele ensaiava de portas abertas e várias pessoas assistiam seus ensaios, inclusive estrangeiros que vinham de fora para assistir seus ensaios, querendo aprender um pouco mais sobre o seu método, que era inovador na época. E cada peça de Brecht é pano para manga de muita discussão, sabe? Cada espetáculo, cada escrito literário dele dá pra gente discutir muito. Porque, como eu disse antes, Brecht tratava da questão do humano, da questão de ser humano. Por tratar dessas questões, é por isso que ele é tão atual, por falar do homem, por falar da sociedade que nos rege na época, né? Ou seja, Brecht é um universo fantástico. Ele é um universo fantástico, que vale a pena ser pesquisado. Tipo, é impossível eu, em uma pequena aula como essa, falar de tudo de Brecht. Eu trouxe alguns pontos, algumas coisas específicas no qual eu quis falar, para passar para vocês. Mas trouxe isso na esperança de que deixar uma pequena pulguinha, sabe, na orelha de vocês. Deixar uma inquietação, que vocês busquem mais sobre Brecht, que vocês pesquisem sobre Brecht. Porque ele escreveu um pouquinho no nosso passado, mas ele é altamente atual. E para você compreender o presente, você busca no passado. Brecht é muito importante por escrever nesse passado e escrever de forma crítica e genuína. E buscar sempre a criticidade. Então, eu trouxe um pouco desses fatos, desses acontecimentos, falando de Brecht, para que instigar mesmo de fato vocês a pesquisarem um pouco mais sobre ele. Tá bom? E por fim, aos 58 anos de idade, em 14 de agosto de 1956, ele falece em sua casa de infarto. Uma vida curtíssima, né?
apenas 58 anos de idade. Inclusive, esse mês de agosto, fazem 65 anos de sua morte. Uma morte que deixou um legado gigantesco para a literatura, para o teatro, para as artes e para a vida, né? Deixou um legado para a vida, assim. Porque Brecht foi uma pessoa que produziu muito durante sua vida, que ele escreveu muito durante sua vida. E até hoje ele inspira milhares de pessoas por todo o mundo. Pessoas a encenar seus espetáculos, pessoas a ler seus poemas, a ver suas canções, a ver seus escritos e seus conceitos, seus métodos, tudo aquilo que ele organizou e sistematizou e deixou de legado para a gente. Por fim, eu queria finalizar esta aula com outro poema de Brecht, que se chama Nada é Impossível de Mudar, que é mais ou menos assim: desconfiai do mais trivial na aparência singela e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desorganizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E com essas palavras eu encerro a minha aula. Eu queria agradecer a todos, todas e todos vocês que estão aqui, que assistiram essa aula, que ouviram falar essas coisas sobre teatro, sobre arte, sobre educação. Queria agradecer à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, junto com a Fundação de Cultura Dona Militana, pelo financiamento dessa aula. Queria agradecer a Adria Andreu pela ajuda, pela edição e construção da arte do Fly. No mais é isso, fora Bolsonaro, fora todos que compõem esse Brasil fascista, tá bom? Abaixo os fachos, por mais amor ao próximo, por mais empatia ao próximo. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, encaminhamento, pergunta, sugestão, apontamento, deixem um comentário aí que eu vou responder com amor e carinho, tá bom? Compartilhe essa aula para que mais pessoas possam ver. No mais é isso, um grande cheiro, um abraço no coração e até a próxima. Valeu!